Olá, pessoal. Meu nome é Pablo Batista, eu sou professor de Biologia da Rede Futuro VIP e hoje a gente vai estar falando acerca da citologia. Vamos lá. Citologia vem do grego cytos, que significa célula, e logos, estudo. Então, vai ser o ramo da biologia que vai ter o enfoque, a ênfase no estudo das células. Tudo que for referente à célula vai ser estudado em citologia, como a morfologia, o desenvolvimento das células, os componentes celulares, o que compõe essas células, as reações que ocorrem dentro dessas células, tudo será estudado pela citologia. Mas, Pablo, como que ocorreu o surgimento dessa célula? Como que foi descoberta essa primeira célula? Essa primeira célula foi descoberta por Robert Hooke, ele era um físico, na verdade, que se dedicava ao estudo dos microscópios, né, ao desenvolvimento desse instrumento, que é de suma importância no ramo da citologia, e ele, ao observar a cortiça, essa foto representada aqui do seu lado direito, a cortiça é um tecido morto dos vegetais, e ele observou na cortiça essas pequenas cavidades, né, esses buraquinhos aqui. Então, por isso que ele deu o nome de célula, que na verdade vem do latim, que significa pequena cavidade, cubículo ou caixinha. Na verdade, esses orifícios, essas cavidades aqui, elas são formadas pela parede celular do vegetal. Como é um tecido morto, havia uma célula aqui dentro. Mas como o tecido é morto, a célula já não existia aqui. Bom, a célula é composta por três elementos básicos. Que elementos são esses? A membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Todas as células vão ter esses elementos, tanto membrana quanto citoplasma, quanto material genético. Vamos observar essa célula aqui na parte de baixo do lado direito. Aqui a gente vê uma célula, as partes de uma célula, a membrana plasmática, a membrana que vai estar delimitando a célula, o citoplasma e o núcleo. O material genético, ele encontra-se dentro do núcleo, no caso de células eucariontes. As células procariontes, que são células que não possuem núcleo, esse material genético ele vai estar disperso pelo citoplasma, certo? Mas todas as células elas têm material genético. Elas vão possuir material genético. Eucariontes se localiza dentro do núcleo, procariontes dispersos no citoplasma, beleza? Vamos lá, gente. A teoria celular, ela foi criada por Sladen, Schwann e Virchow. Sladen, ele se dedicou, ele observava células vegetais. E Schwann, ele era um médico que se dedicou ao ramo da fisiologia e observava células animais. Sladen e Schwann, ao observarem essas células, eles chegaram à conclusão que todos os seres vivos são formados por células. Para ser vivo, ele tem que possuir célula. Se não possuir célula, não é um ser vivo, que é o caso dos vírus, que são seres acelulares. Não estão incluídos em nenhum reino, pelo fato deles não possuírem célula. É ser vivo, possui célula. E essa teoria se baseava nos seguintes fundamentos. A célula como unidade morfológica, ou seja, ela é a unidade básica que vai formar todos os seres vivos. Nós vimos lá no início do ano que os níveis de organização, que as células elas se juntam, formam um conjunto de células, dão origem aos tecidos, os tecidos aos órgãos e assim sucessivamente. Mas a unidade básica são as células. Unidade fisiológica significa dizer que dentro de uma única célula já existe vida, função vital, reações químicas, metabolismo. Ou seja, se tem metabolismo, tem fisiologia, certo? A gente pode dar o exemplo de células de bactérias, que são células procariontes unicelulares, e elas já possuem
vida, já possuem reações metabólicas, já possuem fisiologia. E Virchow concluiu que toda célula ela vem de uma outra célula pré-existente, ou seja, uma célula sempre vai estar dando origem a outras células. Beleza? Vamos lá, as células vão ser classificadas de acordo com o tamanho e a forma delas. As células vão variar de tamanho e formato. Aqui a gente pode ver uma célula mais alongada, que é o caso da célula muscular, uma célula no formato discoide, que é o caso das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, responsáveis por transportar gases no nosso organismo. Aqui a gente pode ver uma célula esférica, que é o óvulo, o gameta feminino. Aqui a gente vê também os espermatozoides, mas eu quero que vocês enfoquem no óvulo, que é uma célula, é um gameta feminino de formato esférico. Aqui a gente vê uma das principais células que compõem o sistema nervoso, que são os neurônios, que possuem um formato ramificado. Vamos lá, gente. O microscópio. O microscópio é um instrumento essencial usado na citologia. Aqui a gente vê o exemplo do microscópio óptico e um microscópio eletrônico, certo? O mais usado, geralmente, o que a gente vai ver são os microscópios ópticos, certo? Por conta também do gasto. O eletrônico ele é bem mais caro. Obviamente que a eficiência e a eficácia do eletrônico é bem maior do que do óptico. Mas vamos lá. O microscópio óptico. Aqui a gente vê a ocular, que é uma lente onde a gente vai estar colocando os nossos olhos. Aqui, essa parte que se chama revólver, ele possui movimento. Ele vai girar esse revólver com as objetivas, que são lentes de aumento. Essas objetivas, a gente tem um aumento de 10, 40 e 100 vezes. Uma pequena observação: se a gente tem um aumento de 10, 40 e 100 vezes dessa objetiva, a lente ocular tem um aumento de 10. Então, vai ser 10 vezes 10, 10 vezes 40, 10 vezes 100. Então, a gente vai ter um aumento de 100, 400 e 1000 vezes. A platina é o local onde a gente vai estar colocando a nossa amostra. Essa amostra vem numa plaqueta, né, numa plaquinha de vidro, né? E essa amostra na placa de vidro, por cima dela vem uma lamínula, que a gente chama de lamínula, que é uma espécie de uma membrana de vidro que impede que a amostra, que essa objetiva encoste diretamente na amostra. O macrométrico e o micrométrico, eles são a parte do microscópio que faz a gente focar na amostra e consiga ver a amostra com mais exatidão. Beleza? Vamos lá, gente. Membranas celulares. Quais são as funções dessas membranas celulares? Primeira coisa, a membrana vai ser um envoltório, uma película flexível. Ela vai delimitar o espaço da célula, ela delimita a célula, ela coloca limites na célula. Ela é responsável pela permeabilidade seletiva. Gente, guarda isso, que uma das principais funções da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. Permeabilidade tem a ver com a questão de ser permeável, de ter a capacidade de transportar líquidos, solventes, água, beleza? A gente sempre, quando a gente está falando da célula, a gente sempre trata o solvente como a água, porque a água ela é considerada o solvente universal e o nosso corpo ele é composto cerca de 70 a 75% de água. Então, essa permeabilidade é a capacidade, a propriedade que a membrana vai ter de selecionar, de escolher quem entra e quem sai de dentro da célula, beleza? A membrana também ela é responsável pelo reconhecimento de substâncias. Ela vai reconhecer a substância que está querendo entrar dentro da célula, que vai sair dentro da célula. Isso tudo é responsabilidade da membrana. E se ela reconhece essas substâncias, ela também transporta, tá? Para
para toda e qualquer substância entrar na célula, ela precisa ser transportada, ela passa pela membrana plasmática, beleza? A composição química das membranas. A membrana plasmática é constituída por lipídios, proteínas e glicídios. O principal lipídio que vai compor as membranas são os fosfolipídios. Nós vimos na aula de lipídios que o fosfolipídio é um lipídio anfipático. Por que ele é um lipídio anfipático? Porque ele possui duas partes, uma hidrofílica, ou seja, que possui afinidade com a água, e a outra parte hidrofóbica, que não possui afinidade com a água. A parte hidrofílica é a cabecinha, representada pela cabeça, que é o fosfato, né, o grupo fosfato, e a parte ramificada, essas perninhas aqui, são os lipídios, a parte hidrofóbica. Então, as membranas elas vão ser formadas por uma bicamada de fosfolipídios, ou seja, duas camadas de fosfolipídios, certo? Lembrando que a parte hidrofílica ela sempre fica para as extremidades, tanto a parte extracelular quanto a parte intracelular. E a parte hidrofóbica desse fosfolipídio, eles ficam voltados sempre para a parte de dentro. Outro lipídio também que está presente nas membranas, que é responsável pela fluidez da membrana, é o colesterol. Quanto mais colesterol se tem na membrana, menos fluida ela é. Ou seja, mais estática, menos movimento essa membrana vai estar realizando. Beleza? As proteínas, vamos lá. As proteínas elas estão inseridas na bicamada lipídica, ou seja, na bicamada de fosfolipídios. Quanto à inserção dessas proteínas na membrana, elas podem ser classificadas em integrais ou periféricas. Integrais a gente chama de integrais ou intrínsecas. São as proteínas que estão que atravessam a bicamada lipídica de lado a lado. Elas estão dentro da membrana de forma integral, intrínseca, dentro da membrana. Liga uma parte da membrana a outra parte, certo? Na verdade, liga uma parte da bicamada lipídica de um lado ao outro lado. Beleza? Periféricas, elas não vão atravessar essa bicamada lipídica. Elas estarão somente na extremidade, de um dos lados, ou do lado intracelular ou do lado extracelular. Beleza? Mas só estarão em apenas um dos lados dessa membrana. E as integrais, elas estão inseridas, intrínsecas na membrana, de lado a lado. Beleza? Vamos lá, gente. Aqui é um exemplo de uma membrana plasmática. Aqui a gente pode ver essa bicamada de fosfolipídios, onde essa cabecinha é a parte hidrofílica e essas perninhas são a parte hidrofóbica do fosfolipídio. Aqui a gente vê em amarelo o exemplo de colesterol, certo? Que vai ser responsável pela fluidez da membrana. Quanto mais colesterol, menos fluida essa membrana menos movimento ela realiza. Aqui a gente pode observar também as proteínas integrais atravessando a membrana plasmática, beleza? Aqui a gente vê proteína periférica também em verde, está apenas em um dos lados da bicamada lipídica, beleza? Aqui no caso do lado interno, né, intracelular, que é o citoplasma da célula, e aqui na parte externa da membrana plasmática, ok? No meio extracelular. Vamos lá, as proteínas. Qual a função das proteínas na membrana? Elas vão servir como transporte, certo, de substância. Vai servir, nós temos exemplos de proteínas que são canais de proteínas, que também são chamados de porinas. Ou seja, essa proteína ela vai servir como canal para essa substância poder entrar
atravessar a membrana plasmática e entrar dentro da célula. Um exemplo de uma proteína de canal é a aquaporina. É uma proteína que está presente na membrana plasmática, que faz o transporte de água do meio intracelular, do meio extracelular para intracelular e vice-versa, beleza? Aqui nós temos também exemplos de proteínas carregadoras, ou seja, essa proteína pega essas substâncias do meio extracelular e carrega ela para o meio intracelular. Um exemplo de proteína carregadora que a gente tem são as GLUTs, G-U-L-T-S. Essas GLUTs, vou até escrever aqui para vocês verem. Essas GLUTs, elas são proteínas carregadoras de glicose presente na membrana plasmática, certo? Isso daqui não é um 2 nem um 5, é um S, tá, gente? Então, GLUTs são proteínas carregadoras. Elas carregam a glicose do meio extracelular para o meio intracelular. Aqui a gente vê também um exemplo de proteína receptora. Existem proteínas na membrana plasmática receptora, que a gente pode dar um exemplo de um hormônio, por exemplo, o ADH, que é o hormônio antidiurético. Ele vai atuar nas células renais, certo? O que ele vai atuar? Esse hormônio vai chegar na membrana plasmática da célula renal, vai enviar uma mensagem para essa célula, que é a reabsorção de água. Ou seja, o ADH chega na proteína receptora dessa célula renal, mandando a mensagem para a célula, ó, vamos lá, vamos dar uma segurada, não libera água, beleza? Então, são proteínas receptoras, elas recebem um sinal do meio extracelular e enviam essa mensagem para o meio intracelular. A gente também tem proteínas de reconhecimento, que permite que a célula reconheça outra e interaja com ela. Gente, essa função da proteína, ela é extremamente importante. Por quê? Porque essas proteínas, elas fazem um reconhecimento de células do nosso corpo, ou seja, elas reconhecem as outras células, elas podem reconhecer também micro-organismos, patógenos, que são agentes invasores, e vão atuar também nessa defesa. Ou seja, essas proteínas reconhecem. Se elas não reconhecerem as nossas células, as nossas próprias células, elas podem pensar e imaginar que essas células são invasoras. Se elas pensam que essas células são células invasoras, são patógenos, vai fazer com que o nosso sistema imune ele produza anticorpos contra as nossas próprias células, que são exemplos. E aí, nesse caso, a gente desenvolve o que a gente chama de doenças autoimunes, quando o nosso próprio sistema imunológico quer combater as nossas próprias células, beleza? Outro exemplo também de proteínas de reconhecimento, as nossas hemácias, elas possuem aglutinogênios, que são proteínas presentes na membrana das hemácias, que vai dar origem aos nossos tipos sanguíneos, A, B, AB, O, quando não tem essa proteína. E elas vão atuar. Por isso que quando a gente vai fazer uma transfusão sanguínea, doar sangue ou receber sangue de alguém, a gente tem que observar essa tipagem. Se a gente é do tipo A gente só recebe sangue do tipo A ou do tipo O. Por quê? Porque nas nossas hemácias está a proteína A e o O não possui proteína nenhuma. Então, se não possui proteína nenhuma, a gente pode receber esse tipo O. Mas, por exemplo, sangue do tipo B e eu sou do tipo A, eu não recebo o tipo B, porque eu não tenho a proteína B. E a minha célula, o meu sistema imunológico não vai reconhecer essa célula. Na verdade, vai reconhecer ela como um invasor. Beleza? Então, as principais funções das proteínas são canalizadoras, elas vão servir de canais. Exemplo, a aquaporina, que vai transportar a água do meio extracelular para o meio intracelular. As proteínas carregadoras, que elas reconhecem
uma substância no meio extracelular e transportam essas substâncias para o meio intracelular. O exemplo da glicose, da proteína carregadora, as GLUTs, que vão transportar a glicose do meio extracelular para o meio intracelular. Proteínas receptoras, que elas vão reconhecer, por exemplo, vão se ligar a hormônios, e esse hormônio vai mandar uma mensagem para dentro da célula, beleza? E proteínas de reconhecimento, elas vão reconhecer as outras células, elas podem reconhecer também essa questão da tipagem sanguínea, beleza? Glicídios. Os glicídios vão ser encontrados na membrana plasmática associados a lipídios, formando glicolipídios, ou associados a proteínas, formando as glicoproteínas. E esses glicídios eles são essenciais também no reconhecimento célula a célula. Eles vão estar fazendo com que a membrana exerça essa função de reconhecimento celular. Beleza? Vamos lá, gente. A membrana ela recebeu o nome de modelo mosaico fluido. Por que ela recebeu esse nome de modelo mosaico fluido? Fluido porque ela possui fluidez, ou seja, ela tem a capacidade de movimento, ela não é estática, ela não fica parada, ela tem um movimento, por isso fluido. E mosaico, devido à composição das membranas de possuírem proteínas integrais intrínsecas, glicoproteínas, glicolipídios, faz com que a célula tenha um formato semelhante a um mosaico. Por essa questão dela possuir essa fluidez, essa capacidade de movimento e ter essa composição de proteínas, glicoproteínas, e ter essa semelhança visual como se fosse um mosaico, ela recebeu esse nome de modelo mosaico fluido, beleza? Vamos lá, gente. A membrana plasmática vão ter alguns esforços externos, né? Reforços, na verdade, externos. Que reforços externos são esses? Um desses reforços são as paredes celulares, né? Que está presente nos vegetais, fungos e procariontes, como exemplo a bactéria. Bom, a composição das paredes celulares. Nos vegetais, ela é composta por celulose, nos fungos é composto por quitina e nos procariontes são formadas por peptidoglicanos, que é no caso das bactérias. Vamos lá, gente. A parede celular nos procariontes, nas bactérias, vai conferir o formato característico da célula, ou seja, a gente vai ver futuramente que a bactéria ela tem um formato esférico, cocos, que é chamado de cocos. O formato alongado, que é chamado de bastão. O formato de uma vírgula, que é chamado de vibrião. Quem vai dar esse formato característico da célula bacteriana vai ser a parede celular dela. E ela também tem a função de impedir a entrada excessiva de água dentro da célula, né? Ela impede essa absorção excessiva de água, impedindo também que a célula estoure, rompa por conta da entrada excessiva de água. E também vai servir como proteção à célula, vai proteger a célula de possíveis invasores, beleza? E o que confere também resistência a essa bactéria, muitas das vezes, vai ser essa parede celular, que vai impedir que ela morra. A parede celular nos vegetais. Bom, a parede celular nos vegetais ela é constituída por celulose, que é um carboidrato, um polissacarídeo estrutural que está presente na parede celular dos vegetais. E a parede celular dos vegetais ela possui uma estrutura. Possui a parede primária, que ela é formada basicamente por celulose, correto? E essa parede primária, quando a célula vegetal ela é nova, ela não tem a parede secundária, tá? Ela é formada pela parede primária e pela lamela média, que é localizada entre as paredes primárias e secundárias.
A parede secundária ela é formada quando essa célula já adquire o seu formato adulto, quando ela está mais adulta, e ela se situa entre a membrana plasmática e a parede primária. Beleza? Aqui a gente pode ver o exemplo de uma parede celular. A parede secundária vai ser a parede que se liga à membrana plasmática, beleza? E a membrana plasmática vai ter contato com o citoplasma da célula. Então, vamos lá, gente. Recapitulando. Uma célula normal, uma célula animal, por exemplo, ela possui citoplasma, membrana e o núcleo, beleza? Quando é uma célula eucarionte. Aqui a gente vê a parede celular. Tem o citoplasma da célula, a membrana plasmática envolvendo o citoplasma, beleza? Com isso, depois do citoplasma, vem a parede secundária, lamela média, que é a parte intermediária entre as paredes primárias e secundárias, beleza? E o glicocálice? O glicocálice ou glicocálice é uma cobertura externa que é formada por glicoproteínas, glicolipídios, peptidoglicanos e proteínas. Aqui, gente, vamos observar. Aqui a gente observa uma membrana plasmática. Aqui a gente vê claramente a bicamada lipídica. E aqui em cima a gente vê o glicocálix, que é formado justamente por essas glicoproteínas, glicolipídios e peptidoglicanos que fica aqui na parte externa da membrana plasmática. Qual a função desse glicocálix? A adesão, ele protege essa bicamada lipídica, faz o reconhecimento celular, preenchimento entre as células e ele vai ser responsável também por reter alguns nutrientes e enzimas. Beleza? Bom, e as membranas elas vão possuir algumas especializações. Microvelosidades, que a principal função dessas microvelosidades é aumentar a superfície de absorção. Ou seja, vai aumentar a absorção das células, a capacidade delas absorverem nutrientes, substâncias extracelulares para o meio intracelular, como é o caso das microvelosidades do intestino. O epitélio do intestino é formado por células que possuem essas microvelosidades, que a gente sabe que no intestino delgado ele é responsável pela absorção de nutrientes. Então, as células do intestino delgado, ela vai possuir essas microvelosidades, fazendo com que aumente a superfície de absorção desses nutrientes, beleza? Aqui a gente observa interdigitações, que a função é aderência da célula, fazer com que uma célula fique bem aderida a outra célula, que é o caso também dos desmossomos, tá? Que tem essa função de aderência entre as células. Bom, gente, a nossa aula de hoje termina aqui. Eu gostaria que vocês abrissem na apostila de vocês, na página 462, 463 e 464 e já vai começando a fazer os exercícios, tá bom? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham relacionada a essa aula, entra no aplicativo, na plataforma, vai lá no chat, que a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Forte abraço, até a próxima aula.